Olá, irmãos, graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar rapidamente o livro de Irineu de Lyon. Ele foi discípulo de Policarpo e Policarpo, por sua vez, aprendeu diretamente do apóstolo João. Estamos tratando de escritos dos primeiros cristãos. Irineu de Lyon, neste caso, ele era lá do século II. Importante atentarmos para estes escritos e relacionarmos com os estudos que a gente vem apresentando com os irmãos. E hoje vamos tratar diretamente sobre o assunto duas casas de Israel, um assunto que também era tratado naquele tempo do século I, século II, ali na igreja primitiva. Vamos então ao escrito de Irineu de Lyon, importante, que trata do livro, Demonstração da Pregação Apostólica. Irineu de Lyon, ele defendia a visão apostólica da igreja primitiva. E aqui, no item 90, ele diz assim: a nossa vocação, então, vem da novidade do Espírito e não da caducidade da letra. Importante salientar, porque ele vem falando do Espírito Santo, de beber o Espírito Santo, que preparou um novo caminho da piedade, da justiça, como diz no item anterior. Ele fala do Verbo, falando de Jesus Cristo, que fez brotar rios abundantes e disseminando o Espírito Santo sobre a terra, como prometeu por meio dos profetas, que efundiria o Espírito sobre a face da terra até o fim dos tempos. Importante salientar que quando ele fala do Espírito Santo, relacionando de um derramar no fim dos tempos, nós relacionamos com a chuva temporã, relacionamos com a chuva serôdia, que vai ser um derramar intenso do Espírito, uma obra que envolve a igreja. E ele começa a relacionar os profetas aqui. E ele diz assim, como profetizou Jeremias: eis que dias virão, oráculo de Iavé, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que concluí com seus pais no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança com eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo de Iavé. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Iavé. Porém minhas leis no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus e eles serão meu povo. Uma relação que nós já conseguimos enxergar no profeta Oséias. Uma conexão do profeta Jeremias com o profeta Oséias, porque um dos filhos do profeta Oséias era Lo-Ami, não o meu povo, mas através da nova aliança, este povo que não era povo passa a ser povo de Deus. Eles não terão que instruir o seu próprio irmão, dizendo: conhece a Iavé, porque todos me conhecerão, todos maiores aos menores, oráculo de Iavé, porque perdoarei sua culpa e não me lembrarei mais do seu pecado. Importante salientar que ele está extraindo de Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 ao 34. E está em consonância com a palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 8, entre os versos 8 até o 10. É um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, igualzinho o texto. Interessante que lá em Hebreus começa falando de um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, assentado nas regiões celestiais, falando de Jesus Cristo, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nós relacionamos esta ordem de Melquisedeque com o ministério da igreja de exercer reino e sacerdócio no reino vindouro. Importante realizar essas conexões. E continuando a leitura, ele diz assim, Isaías recordava que essas promessas deviam ser dadas no tempo do chamado aos gentios, aos quais foi inaugurada uma nova aliança. Naquele dia o homem atentará para o seu Criador, e os seus olhos se voltarão para o Santo de Israel. Ele não tornará a atentar para os altares, obra das suas mãos, objeto que os seus dedos fabricaram. Ele não voltará a olhar para as estelas sagradas, nem para os altares de incenso. Evidentemente, isso foi dito àqueles que abandonaram os ídolos
e crei em Deus nosso Criador, graças ao Santo de Israel. Irineu de Leão, começando a tratar dos profetas, ele falou de Jeremias, agora ele menciona Isaías, falando de uma obra do Senhor em que aqueles que se arrependessem, buscassem o Senhor, o encontraria. No item 93 ele diz assim, que esse povo fosse destinado a ser um povo santo. Foi predito por Oséias, ou seja, ele falou de Jeremias, ele mencionou Isaías e agora ele fala de Oséias, um dos 12 profetas. Chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada aquela que não é amada. E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. A mensagem que nós encontramos em Oséias, capítulo 1, onde tem ali a relação dos 3 filhos de Oséias. Primeiro filho, Jezreel, onde o Senhor espalhou as tribos por entre as nações. Também a Loruama, que é não amada ou sem misericórdia ou desfavorecida. Nós conseguimos enxergar aqui que esse povo que não era amado passa a ser amado. Nós encontramos isso, essa relação, dos filhos de Oséias. E Loami, que é não meu povo, naquela geração passada, estes que agora buscam o Senhor, que não era povo de Deus, passa a ser povo de Deus. Uma relação muito importante, falando da obra do Senhor de alcançar os filhos da fé por entre as nações da terra. E continuando a leitura aqui, isso foi repetido por João Batista. Destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. De fato, depois de serem arrancados pela fé do oculto das pedras, os nossos corações vêm a Deus e se tornam filhos de Abraão. O homem é justificado pela fé. E aí nós até entendemos essa relação que ele faz com a fala de João Batista, em que as pedras clamam, o nome do Senhor. Ele fala de uma obra pela fé, relacionando também com a fala de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, onde aqueles que estão no corpo, a igreja, os membros do corpo de Cristo, são pedras vivas, onde a pedra fundamental é o nosso Senhor Jesus. Nós encontramos muitas menções interessantes nesses escritos dos primeiros cristãos, e isso vai endossando ainda mais aquilo que a gente vem buscando, estudando e compartilhando com os irmãos. E neste caso, sobre as 2 casas de Israel, onde Irineu de Leão mencionou a fala de Jeremias 31, e nós encontramos outras conexões aqui que ele fez também, e principalmente com relação aos filhos do profeta Oséias. Amém? Nós acabamos de publicar o nosso novo livro, 2 Casas de Israel, unindo ambas em Cristo para a eternidade. Falando desta maravilhosa obra de redenção, da restauração das 2 casas de Israel, pela fé em Cristo Jesus, unindo judeus e gentios em Cristo para um propósito, essencialmente para estes últimos dias. Então, o link está disponível para que vocês possam acessar o livro digital gratuitamente e compartilhem nos grupos de estudos, compartilhe com os irmãos, com os domésticos da fé, e vamos avançando neste propósito da restauração de todas as coisas e buscar ainda mais a visão, o evangelho do reino que o Senhor Jesus confiou aos apóstolos e que eles compartilharam ali com seus discípulos ali de Antioquia, e que nós, os filhos desta última geração, temos a missão de proclamar este evangelho do reino, o evangelho de Jesus, que Jesus apregoou no seu tempo e que precisa ser apregoado no tempo do fim. Amém? E Deus abençoe a todos.